Boa noite. Feliz quarta-feira para vocês. Esse som que vocês estão ouvindo aí, fundo é meu filho, chamando o nosso pé para dentro, para a gente não ser interrompido durante nossa live aqui, porque os nossos tamoiedas, nós temos três aqui em casa. Oi, Lu! Lu, já está que bom, Lu, que você está aqui. Vamos que vamos, Lu. Já vou abrir aqui, vamos abrir a porta para Lu. Estou tentando me encontrar aqui. Chegando agora aqui, Lu. Quem olha para a cara dessa criatura aqui, não imagina o que foi que essa criatura vivenciou no dia de hoje. Celinha? Mexe aí no seu negócio de novo que a sua zoada tá presente. Misericórdia, meu Deus. Eu já vou dizer, eu tô no ano só. Deixa eu tirar aqui, peraí. Peraí, ainda bem que todo mundo já precisa. Melhorou aí. Melhorou bastante. Ah, então ótimo, ainda bem. Que bom. Agora tem um chiado aí, pronto. Era o meu tá ainda. Bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Ave Maria, não tava dando. Não tava dando conta não de ouvir? E que não tava dando pra te ouvir. É essa mulher? Ah, tá dando pra me ouvir, não? Não. Que blusa bonita é essa, mulher? É um vestido. É um vestido velhinho. Vestido de feira, fia. Vestido da Baixa de Quintas, que é onde eu gosto de comprar minhas roupas, entendeu? E lá na Baixa de Quinta, de onde eu vejo da minha janela, tem roupa bonita desse jeito, porque eu vejo lá da minha janela Baixa de Quinta. Mulher, durante essa pandemia, é uma alegria lá no Baixa de Quinta. Pense na alegria, na felicidade. Aí tem um bar que não pode funcionar, mas o pessoal fica lá cantando karaokê. E eu fico me divertindo lá da Vila Laura, né, que eu Juazeiro esses dias, morrendo de dar risada do povo cantando, na alegria. Falei, gente, que coisa boa, tem gente feliz nessa pandemia. Que coisa maravilhosa. E minhas filhas estavam lá outro dia aí. E cadê o pessoal lá do outro bairro que não está cantando agora? Ó, atenção, bairro Baixo de Quinta. Vocês, por favor, cantem, porque quem canta seus males espanta os males dos vizinhos também da Vila Laura. Os vizinhos também, exatamente. Esperando vocês cantarem. O povo de Juazeiro lá na Vila Laura perguntando, e cadê o povo lá do outro lado que não está cantando? A gente está aqui batendo um papo enquanto a Josiane chega. E eu tô aqui, gente, tomando minha medicação da noite, que são vários comprimidos. Então, vocês não fiquem pensando que a outra tá se entupindo de remédio, não. Medicação toda receitada por médico, viu? Aqui é tudo... porque esse horário é a hora da minha medicação. E a Luciana sabe, eu tô aqui fazendo mudança dos meus filhos, das minhas filhas. Então, baixou a loucura da mudança aqui em casa esses dias. Eu entrei ali no quarto. Meu Deus, o que é que eu visto? Cuida, socorro. Cheguei correndo mesmo, tomei um banho rápido. Você ainda tá ótima, colar. Toda organizada. Alguma coisa, porque no meio dessa bagunça eu descobri que eu tenho um colar. Já encontrei alguma coisa. Falei, nossa, tem um colar. E peguei alguma coisa ali, botei no pescoço, vesti uma camiseta branca. Falei, corre, que coisa rápida, não sei o que. Fiquei com ódio disso, eu era pra ter chegado mais cedo. Fiquei com ódio não, gente. As coisinhas raivinha que fica assim. Aí botei uma roupa rápida. E hora dos remédios, corre. Eu comecei a tomar, já tô aqui no 8º, eu acho. Vamos lá, tomando remédio enquanto isso. Porque a pessoa tomar remédio de controle é assim. Vocês acham? Eu sou uma pessoa, como diz Liz, eu sou uma pessoa medicada e... Controlada. Organizada. Estabilizada. Estabilizada. Isso. Eu também sou desse grupo social aí. Do grupo... concentrada, organizada. Olha, Ellen chegou aí. Agora nosso time está completo. Oh, não. Não. É a outra Josiane Borges. Porque eu vi pelo sobrenome Borges. Olha, Ellen Borges, você quase entra live adentro agora aqui, viu? Eu só vi pelo sobrenome. Eu achei que era a Josiane Borges. Minha gente, se essa rua fosse minha, é um lugar muito massa. Tá bombando aí pelo Brasil afora. A mulherada... botando para quebrar, gente. Boa noite, Ellen. Ellen é que faz a edição dos vídeos. Os vídeos da Luciana, super bombando. A galera obrigada, comentando.
Eu nem sabia que eu tinha tanto recorte legal. Ela foi ótimo. Ô, Ellen, então eu vou meter uma imagem aqui agora para depois você colocar na nossa edição. Porque a Célia foi me provocar num assunto que eu sou assim, doente. Essa é a 1/10 do que eu vou conseguir mostrar para vocês hoje. O tema que ela foi me pedir para a gente falar sobre ditadura militar. Então, olha aqui. Eu sabia. Lamarca. Eu sabia. Marighella. Ah, eu não falei? Jacó Gorender. E Combate nas Trevas. Eu sabia, não falei? Esse livro maravilhoso que conta a história do Fernando Santa Cruz, que é o primeiro nordestino que a gente consegue fazer o debate, o primeiro preso político assassinado, o primeiro jovem assassinado no Nordeste pela ditadura. Milton Pinheiro, a transição de Estado, falando sobre isso. A história de João e a história da imprensa do Brasil na ditadura militar. E um livro que foi editado e uma prata da casa. Eu mostrei já o livro do Lamarca aqui, que é do meu preferido escritor sobre ditadura militar. Mas eu vou falar do livro novo dele aqui. Chama O Cão Morde à Noite. Por favor, depois eu quero mandar esse negócio aqui só para ele ver. É do companheiro Emiliano José. Aqui. Eu comi esse livro aqui, sentada no sofá, em 5 dias. Eu quase enlouqueci. Eu quase deixei Emiliano louca, porque eu escrevia cada conjunto de páginas que eu li aqui, eu escrevia para ele. E eu muito recomendo para todo mundo. Leiam sobre a história do seu país. Leiam sobre o que fizeram, o que passaram para a gente estar aqui hoje. Isso é um negócio assim... Eu falei para você, Luciana, que eu sou analfabeta, perto de você nesse assunto aí. Eu te falei. Falei isso. Eu não sou especialista, não. Eu só tô... Olha. Desse jeito, ela não é especialista, imagina. E olha esse aqui. Olha esse. Esse aqui é uma das coisas que mais me fez chorar na vida. Olha pra cá. É a história das... Ô, Josiane! Boa noite, gente. Gente, Teresina tá caindo um temporal. É a primeira vez que eu vou de 3 assim em algum lugar. Eu tô até emocionada. Primeira vez que eu junto 3 em Belém. Vou colocar aqui. A putaria de 3. Ótimo. Mostra esse livro, Lu. Peraí, Lu. Volta esse livro aí. Josiana, ela tá mostrando os livros que ela leu sobre a ditadura militar. Mostra esse livro aí que eu fiquei interessada. Esse livro aqui foi um livro que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo fez e contou a história das crianças que foram vítimas da ditadura, as crianças que viram seus pais serem torturados, as crianças que sofreram tortura. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. Crianças que foram torturadas pela ditadura militar. Caramba. É isso, minha gente. A história aqui come solta, tem para mulher, tem para criança, tem para homem, tem para trabalhador, tem para trans, tem para tudo. Opressão de todos os tipos, sabores, gostos, não faltou. A especialidade da história, da trajetória militar no Brasil. Não confundam com polícia militar, porque não é disso que nós estamos falando da formação do pensamento militar no Brasil. É isso, opressão, repressão, morte, sangue, muitas e muitas e muitas vidas ceifadas. Eu trouxe alguns aqui, Célia, só para a gente ilustrar o tamanho da confusão, mas hoje eu já dei conta de conversar com comunidades indígenas que ainda estão fazendo a restauração de sua história, de sua memória, porque várias e várias etnias indígenas foram dizimadas no processo da ditadura, como estão sendo agora no Covid, porque essa também é uma estratégia de genocídio, como a ditadura também teve a sua. Então, é um assunto muito... Eu fiquei muito feliz que você convidou para fazer essa conversa nesse dia, nesse tema. E com essa interface, porque eu acho que nós estamos falando sobre isso mesmo, sobre o direito de viver, o direito de ter nossos corpos preservados, respeitados, as decisões sobre nossas vidas respeitadas, o nosso direito de ser sujeito histórico,
respeitado. E que bom que a gente vai conseguir falar sobre esse assunto nesse momento, com essa configuração aqui. Eu estou muito feliz de fazer essa live hoje. Queria te agradecer esse convite antes que a gente não tenha tempo de fazer, como da outra vez foi. Nossa, eu estou feliz. Eu sou uma mulher muito feliz, gente. Como é que a gente não poderia pensar em ter um espaço desse com tantas mulheres assim incríveis como são vocês? A Joseane. Hoje a gente começou a bater papo aqui, daqui a pouco a gente entrou num assunto sério aqui. Porque, ó, eu digo sempre, com todo respeito a todas as demais pessoas que não têm o mesmo pensamento ideológico que nós. Eu falo assim com as meninas, quando eu chamo para vir conversar comigo numa live, que elas falam assim, Célia, não sei muito bem, né? Eu digo, gente, ó, pensa numa coisa. Mulher de esquerda, até quando a gente fala besteira, a gente elabora bem, a gente pensa bem, a gente produz bem. É sério, a gente começou com uma brincadeira aqui, aí eu, sei lá o que eu falei. Aí a Lu, a gente falou sobre a edição de vídeo. Eu falei, olha, os vídeos estão bombando, dos recortes e tal. A Lu começou com a brincadeira e já saiu com a pegada, mostrando os livros e tal. É uma coisa que flui. A gente tem muito conteúdo bom. Não dava pra gente existir sem esse espaço na internet. Se essa rua fosse minha, não dava. Não dava para não ter o 31 de março hoje sem a Joseane estar aqui, sem a Lu Mandelli, gente. Esse casamento é perfeito. Esse encontro de 3 aqui tinha que acontecer hoje. Mas tinha que rolar. Essa rua tinha que ter esse encontro, essas 3 mulheres hoje. Como é que pode? Ô, Joseane, que felicidade ver você, mulher. Que saudade. Essa Jo é muito linda. É muito fofa. Eu amo essa mulher, Ave Maria. Que coisa boa, Jo. Olha, você vê que a gente tem uma energia tão boa que eu estava falando com o Cauã. Cauã, Deus, que sorte a nossa. A gente conseguiu agendar com a Jo para o dia 31, no Dia Internacional da Visibilidade Trans, justamente nesse dia. E eu fiquei descabelada, falei, a Mandelli, meu Deus, o dia dela não é sexta-feira, como é que eu vou fazer? Que cara de pau a minha, como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu tinha marcado com a Mandelli lá atrás, tem outra data com a Mandelli, eu sei agora. Como é que eu vou falar com ela para ela fazer a ditadura militar, que eu sei que a bicha é boa nesse assunto. Aí a gente consegue reunir essas 2 mulheres, gente, hoje, eu vou falar, eu nem posso falar nada. Eu tenho que ficar caladinha, e vocês vão me ver muito com a mão no queijo. Lá dentro eu tô pensando, Jesus, aprendendo muito com vocês. Boa noite. Se essa rua fosse minha, já começou. Não vou fazer editorial. O Cauã preparou uns textos muito bacana para mim. Ele que me dirige, ele que produz aqui. Posso até ler alguma coisa, viu, Cauã? Cheguei correndo aqui, falei, Sara, minha filha, corre, pega roteiro com o Cauã, pega editorial, não sei o que, corre, tu nem vi nada. O Cauã mandou esse editorial tudo certinho aqui, mas como a gente prefere ouvir, as meninas que já chegaram estão aqui, então eu vou abrir logo para a Jo também se apresentar, dizer quem é Joseane, porque Célia está tão feliz aí, pulando, que nem uma galinha no lixo, como minha mãe gosta de usar uns termos engraçados. Minha mãe gosta de dizer isso. Está parecendo uma galinha no lixo, um pinto no lixo, uma galinha do pé queimado. Minha mãe usa esses termos aqui, são muito sertão aqui. E aí Jo se apresenta, e depois a Lu se apresenta, e aí a gente vai já entrar no nosso bate-papo aí, porque se essa rua fosse minha, tá no ar. Boa noite, Jo. Boa noite, gente. Foi um convite importantíssimo, como eu já disse. Hoje nós também encerramos aqui no estado do Piauí o Março Mulher, né? Que é foi todo um mês de eventos, de ações, não que fosse só esse mês, né? Mas esse mês é importante a gente enfatizar a questão do Março Mulher. Mas as mulheres estão na ativa todos os dias, as mulheres lutam todos os dias, as mulheres conquistam todos os dias. Então não é só no março. Março é para a gente dar uma ênfase e focar nas lutas e nas conquistas que já aconteceram durante todo esse percurso de iniciativa das mulheres dentro da sociedade de fato e de direito. Então, aqui agradecer ao convite da nossa querida Célia Regina, né? Agradecer também aqui a participação da nossa querida Lu, né? Estou conhecendo seus trabalhos, mandei uma solicitação aí pro teu Instagram, viu? Aceita lá e pra gente se seguir. Muito importante, trabalhos grandiosos
Então, assim, a importância de ter recebido esse convite, não só para mim, Josiane, mas para todo um segmento da população trans, é muito importante, porque isso visibiliza a nossa luta, mostra que a nossa luta não é só nossa, é de todas as mulheres, independente de serem mulheres cis, ou mulheres trans, ou mulheres lésbicas. Então a gente está na luta junto, a nossa luta é todos os dias. A gente consegue fazer desses espaços aqui um espaço grandioso, porque a gente consegue estar levando para pessoas de diversos estados e municípios da nação brasileira. Nação essa que está vivendo um cotidiano muito avassalador, um cotidiano tristemente falando de grandes retrocessos. E a gente sabe que isso não é só eu, Josiane, que falo, mas todas as pessoas que estão sofrendo na pele todas esses desplacelamentos das políticas públicas, essas exclusões das políticas públicas, essas extinções de espaços de controle social, extinção de espaços de políticas públicas onde a gente tinha, e que esse desgoverno que está aí está ainda desconstruindo ainda mais a nossa luta. E é por isso que esses espaços são grandiosos, porque nossas vozes vão longe, a gente ecoa dentro desses espaços, a gente faz com que a garantia dos nossos direitos seja respeitada e seja efetivada. E principalmente quando a gente está num espaço onde a gente pode estar contribuindo ainda mais com a nossa luta. Um espaço como esse, espaços de visibilidade. Então, como vocês já sabem, hoje visibiliza, celebramos a visibilidade, o Dia Internacional da Visibilidade Trans. A gente sabe que no Brasil a gente celebra, a gente dá alusão a esta data no dia 29 de janeiro, todos os anos. E, internacionalmente, a gente sabe que é dia 31 de março, data muito importante, que foi fundada por uma ativista trans, a Raquel, que foi muito importante para a nossa luta, e ela conseguiu fazer com que essa data viesse a estar sendo enfatizada dentro dos espaços, não só internacionais, mas em todos os espaços sociais. Então, foi muito importante essa data. Mas também não podemos somente celebrar. Nós temos que lembrar dessa grande ação que teve no Brasil em 1964, que foi o golpe militar. Golpe esse que está querendo se repetir, mas que a nossa luta não vai deixar com que isso aconteça, porque hoje nós somos mais fortes, hoje nós temos todos esses espaços que são garantidos para a nossa população, para o nosso segmento. E quando a gente fala em golpe militar, a gente fala também principalmente das populações vulneráveis, ditas vulneráveis, porque hoje nossa população não são mais vulneráveis. A gente tem sim uma necessidade maior de políticas públicas, de execução de políticas públicas, mas a gente hoje não é mais a população dita vulnerável. Então, assim, nos primórdios, até a gente poderia falar dessa questão de estar como população vulnerável. Hoje não. Hoje o segmento trans é um segmento grandioso que conseguiu várias conquistas no Brasil e no mundo. A gente sabe que o movimento LGBTQIA+, começou com a luta de pessoas travestis e transexuais lá em São Francisco. Se as pessoas procurarem nos históricos do surgimento do movimento LGBTQIA+, vai ver que quem deu a cara a tapa, quem estava na luta, quem começou essa luta, foi uma pessoa trans, com a ajuda dos outros segmentos, que a gente sabe que nós não estamos só. Então, os LGBTs que ia mais de uma forma geral, porque hoje aumentou as letras, e que aumentem ainda mais, que tem países aí que tem quase as 24 letras, as 23 letras do alfabeto, então, que seja muito mais letras, mas que elas representem de verdade a nossa população. Ou seja, então a gente, falando do golpe militar,
A gente fala também do grande golpe com a população LGBTQIA+, que teve suas vidas ceifadas, que teve seu direito de vir cerceado, porque a gente sabe que a população LGBT, principalmente as travestis e transexuais, viviam em um casulo, viviam escondidas da sociedade, elas não podiam ser visibilizadas. Então, a população de travestis e transexuais, principalmente, sofreu na pele esse grande golpe militar. Então, aqui a gente vai falar em meados de 1960, né? A gente viu que uma mulher cis húngara conseguiu trazer para o Brasil como é que eu posso dizer? Não é nem trazer. Ela conseguiu visibilizar as pessoas travestis e transexuais por meio de seu trabalho, que era fotografia. Então, ela deu ênfase nessa... eu vou até dizer o nome dela, que é a Madalena Schutz. Ela foi muito importante porque ela era uma mulher cis. Ela não tinha necessidade de fotografar mulheres travestis ou mulheres transexuais. Ela não tinha essa necessidade. Ela não tinha que sofrer esse tipo de atitude preconceituosa da sociedade pelo simples fato de seu trabalho ser vinculado ou visibilizado às pessoas travestis e transexuais. Mas ela quis, uma mulher com 40 anos, cis, tinha 2 filhos, foi importante nessa luta também. Foi aí que ela começou a trabalhar com grandes nomes do nosso... do meio artístico. Então, a gente sabe que a Rogéria foi muito importante na nossa luta. O movimento ali, Roberta Close, entre outras, né? Mas a gente sabe que até então muitas pessoas travestis e transexuais não... Isso, nós temos as divas trans, né? As divas foram todas importantes. Tristemente, é um relato real de que elas estão se acabando, né? Eu acho que a última que nós tínhamos em vida era a Rogéria, e que partiu, mas que fizeram história e que contribuíram para que a gente hoje, para que eu, Josiane, esteja aqui hoje, fazendo esse trabalho, visibilizaram outras pessoas travestis e transexuais, focaram muito importantemente na luta pelos direitos humanos da população de travestis e transexuais. Então, a gente, em São Paulo, ela começou esse trabalho de fotografia. Então, foi muito importante. Jô, Oi. Me dê só um parêntese. É até bom, né? Esse bate-bola, assim, porque aí o povo fica entendendo mais, né? Isso. Porque eu quero cumprimentar a galera. A Lu tá falando, a Luzinha tá falando de Vera Verão, falando a galera. Eu quero cumprimentar a turma. Marcos Mandelli, Luciano, Elis Nobre, Poina, que entrou. A Lu gosta de tirar uma onda aí. Leônidas, Deca, Neto Silva. Tem uma galera de Lu Mandelli que tá entrando aí. Cleia Cigana, Nádia Soares, Muca Lopes, Nádia Soares. Nádia, eu tenho que marcar uma live contigo. Laércio, Ramon, Guilherme, tem uma turma aí, uma galera, Zézi, Jean, Tiago Silvestre, tem uma turma aí que tá entrando, eu não estou com papel, Laércio, já falei, né? Então, nessa mesma linha que você está falando aí, sobre os direitos da população, eu estou escutando atentamente. É importante a gente falar sobre a questão da vulnerabilidade. Quando a gente se refere à população vulnerável, a população fica vulnerável por conta da ausência da política pública, a gente não trata essa população como vulnerável, entendendo que essa população tem a menor capacidade, ou intelectual, ou qualquer outro tipo de capacidade, mas é por conta da ausência da política pública, fazendo um recorte aí. E quando a população trans foi também vítima da ditadura militar, eu quero pedir emprestado um pouquinho do conhecimento da Lu Mandelli para falar com a gente sobre isso, sobre a população LGBT. Se a Lu puder trazer um pouquinho também para a gente aí sobre a população quilombola. Parece que eu estou vendo nossos cachorros lá na rua, misericórdia, parece que fugiram. Sobre a população quilombola, indígena, porque eu estou vendo o portão lá fora, os cães ficaram.
Enfim, aí se você me der um parênteses, Josiane, ou se me permitir, não um parênteses aí, um parênteses era para minha fala. Mas se você me permitir, eu gostaria de ouvir a Lu Mandelli falar alguma coisa sobre isso agora, sobre essa população que também foi, depois você traz, que também foi duramente atingida também pela ditadura militar. É muito importante que a gente diga isso também, para quem está nos assistindo. Lu, é contigo agora. Boa noite, gente. Até bom, né? Essa metodologia é até melhor, que a gente vai trocando as figurinhas, vai complementando as falas uma da outra, porque a gente sabe que tendo a Lu como uma historiadora grandiosa, que tem esse papel fundamental para trazer para a gente aqui também, e para nossos seguidores, para nossos telespectadores, né? Cleómenes, que como rapidinho, sempre entrou. Falar rapidinho aqui. Só falar com o Cleómenes, que está sempre com a gente. Prata da Casa, Bel, e daí, e Josiane Miranda. Pronto. Viu? Dá um abraço aqui nos nossos telespectadores, principalmente nossos acompanhantes aqui de Teresina, né? Que você citou aí os nomes. Legal. Nossos companheiros aqui, vizinhos de lutas, trabalhos e outros. Pois é, Lu, vai aí, querida. Tá cheio de nordestino na live, mas tem gente de outras cidades, de outras regiões, que eu já vi uma turma, uns amigos paulistas, uma turma que militou comigo no movimento estudantil, na Federação de Estudantes de História. Boa noite a todos e todas e todos presentes. Primeiro eu falei um pouco no começo antes de você chegar, Josi, mas eu agradeço muito a Célia por essa confluência astral aqui dessa conversa de hoje, porque ela tem muito a ver mesmo. Não são essas histórias, ao contrário, não são distintas, elas são bem juntas mesmo. A população, a gente chamava, na verdade, dos primórdios, a população GLS, né? Antigamente era primeiros estudos e tal. Esses estudos também começaram muito por conta dessa condição dos sujeitos do indivíduo e da liberdade individual no processo da ditadura militar, né? A gente tem uma larga história da trajetória do movimento LGBT no Brasil. Josi pode falar muito, muito, muito melhor que eu sobre isso. O que eu gosto de recortar sobre essa história da ditadura é porque, junto com a ideia de que você não podia pensar diferente do que era a ordem vigente, né? Você não pode pensar sobre outra lógica, senão você automaticamente vira um comunista. É a chave da ditadura militar na cabeça, né? Ou você, é que nem a gente vive hoje, ou você é a favor de Bolsonaro ou você é petista. Não tem meio termo. O pobre do povo que vota em Ciro Gomes aí sofre para garantir espaço. Mas, enfim, isso é outra conversa. Mas, neste cenário político, o lugar da população homossexual, bissexual, lésbica, trans, travesti, etc., era um lugar de invisibilidade completa mesmo. Porque não tinha direito de existir. Você não podia... Não era só não poder casar com outra pessoa. Era o direito de não existir. Eu gosto quando a gente fala da história da Rogéria, porque a Rogéria fez um negócio muito revolucionário. Ela não foi trans em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ela foi uma trans que fez militares de alta patente se brigarem por conta dela. A coisa mais hipócrita posta, né? Então, coube muito ao movimento LGBT daquele momento, construir junto com as outras frentes de luta o grande movimento pela liberdade no Brasil, pela democracia, pelas diretas já. A história e a trajetória do movimento LGBT também tem essa raiz, e ela nasce aí também. E a luta pelas diretas também bebe disso aí. Por que eu estou dizendo isso? A comunidade, eu vou chamar de comunidade gay porque era assim que chamava na época, tá? Não é que eu não entenda o conjunto e a importância de todas as letras, não. É só para a gente ganhar um tempo aqui. A comunidade gay, nesse momento da história, nos anos 60, nos anos 70, ela vivia um momento ainda de... Olha que lindeza. Ai, adoro criança. A gente vivia um momento de... Boa noite, princesa. A gente vivia um momento de muito recrudescimento. Então, a população LGBT, ela foi se intocando, se escondendo e construindo sinais muito clandestinos mesmo de convivência. Então, a criação dos clubes, as festas de carnaval,
os lugares de sociabilidades coletivas onde os comportamentos talvez mais afeminados, eu vou chamar assim, porque era assim que se retratava na época. Então, esse comportamento, quando era visto fora do padrão, quando homens eram vistos como comportamentos mais afeminados, ou mulheres vistas com comportamentos mais masculinizados, automaticamente eles eram subversivos. E essa subversão já era motivo para ser um crime na Lei de Segurança Nacional. Então a gente teve um conjunto de pessoas que foram presas, reprimidas, enfim, que sequer sabiam o que estava acontecendo no Brasil. Mas passaram por esse momento justamente, única e exclusivamente, porque eram gays ou lésbicas, ou trans, ou enfim. A gente tinha uma coisa muito forte com a condição travesti nesse momento, né? Era uma coisa em moda no mundo, era uma coisa em alta, crescendo. Hoje eu comecei meu dia, Josiane, todo dia 31 eu tenho alguns ritos. Eu sou adepta do candomblé, né? Então, a ancestralidade para mim é uma coisa muito forte. Hoje é um dia, como mulher feminista, socialista, hoje é um dia que eu tenho que parar para para pensar sobre os meus mortos, para pensar sobre os meus ancestrais. Para mim isso não está descolado. A ideia de achar nesta ancestralidade de luta, de achar nesta ancestralidade desse tempo presente aí, no espaço de resistência, ela é muito importante para mim. Eu gosto de saudar. Hoje eu amanheci meu dia escrevendo para duas pessoas que para mim simbolizam muito esse momento. Para Emiliano José, que eu estava falando aqui, que é o meu escritor preferido sobre o tema, e para Eleonora Menecute, que foi nossa ministra das mulheres, e que foi uma das mulheres presas que sofreu uma violências terríveis. E eu escrevi agradecendo a eles pela perseverança dessa caminhada. Né? E outros e outras, tantos quanto ele. Então eu amanheci meu dia fazendo isso. A segunda coisa que eu fiz hoje foi ler a Oprah. A Oprah publicou hoje pela manhã um imenso texto sobre a importância do respeito à condição transexual e à visibilidade trans. E eu acho que ela foi uma questão que é fundamental, que é a necessidade do respeito e da condição social para que o sujeito possa ser aquilo que ele quer. Ele se encontre no seu processo de vida. Que ele tenha o direito de descobrir a sua sexualidade, que ele tenha o direito de desfrutar a sua sexualidade. Que a gente possa descobrir se gosta de mulher, se gosta de homem, se gosta dos dois, se não gosta de nada, se quer uma árvore, se quer uma planta. Isso é do sujeito, da pessoa. Né? Então, o que a Oprah disse logo cedo, olha, as caixas sociais não podem determinar o nosso padrão. E eu vou falar sobre ela para voltar lá atrás. Veja, é essa caixa que a ditadura tentou enfiar a gente. Uma caixa padronizada de como as mulheres têm que ser, como os homens têm que ser, e qual é o sentido de progresso que eles gostariam de ter criado no país. Esse progresso que nunca chegou, e a gente está aí vendo como é que é o retrocesso da política militar. É justamente o que essa linha estava dizendo. É voltar à condição de população vulnerável, quem já tinha política pública assistida. Né? Quem viveu o momento que a gente viveu, Jô, eu acho que você vai falar um pouco sobre isso. Eu fui muito feliz. Eu vivi muito de perto a criação do Conselho Nacional LGBTQIA+, no Brasil. Isso foi um avanço para a memória. E ele andou muito junto com o processo da Comissão da Verdade. É muito impressionante como um processo de democratização do país, de desvelar as mentiras, ajuda a gente a construir democracia para todo mundo e melhora a vida de todo mundo. Então, no momento em que a Comissão da Verdade, já concluindo para a gente dividir mais, no momento em que a Comissão da Verdade desvelou um conjunto de opressões, porque a gente pode falar sobre qualquer segmento aqui, mulheres, crianças, índios, negros, qualquer segmento. A ditadura teve repressão para tudo, especializada, construída, estudada. Né? Então, no momento em que a gente conseguiu na história inverter a lógica da relação do capital com o trabalho, trazer o trabalho para frente, né? Colocar governos populares na frente e trazer a democracia para ser reconstruída por nós, através dos conselhos, através da participação popular e através do conhecimento sobre a verdade, nós tivemos uma elevação na qualidade das políticas públicas. E, infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje? Quando este ambiente democrático é desconstruído, ele não é desconstruído só mais porque eu não posso ser uma mulher feminista que ocupa um cargo de poder. Não é mais só por isso. Ele é também para que a minha filha, a sua filha, a minha neta não possa mais.
para que as próximas gerações não tenham o direito de pensar, de se planejar para disputar e ocupar o poder. Então, hoje o que a gente vive é um momento em que nos desafia muito a formular sobre essas políticas, a formular sobre como fazer essas lutas e nunca perder de perspectiva que a ditadura militar é, na história do Brasil, a segunda pior marca indelével que a gente tem. É a segunda pior marca. Porque eu sei que a primeira a gente não pode nunca negar, que é o tráfico negreiro, o racismo, a estrutura racial do nosso país. Essa é a primeira marca que nos condiciona. Né? Boa noite, Palmária, que chegou aí nessa presidência da 18ª Zona do PT, comandanta-chefa. Essa é a estrutura... Cumprimenta a outra galera, Lu, aproveita, você cumprimentou o Palmária, aproveita, Maurício. Minha comadre está aí, Graziele Duda chegou aí, a Madola maravilhosa, que você também tem que conversar, a companheira Nina Germano, que é do PT de Itapuna, também está aí. Estou vendo ela aqui, Márcia Peleteira está aqui. É porque, para mim, não fica todo mundo Alessandra, aqui. um beijo, Alessandra. Grazi Duda, que está aí. Diana. Eu só quero terminar aqui para voltar só para a Josi, que eu acho o seguinte, as lutas que a gente precisa articular hoje, elas são muitas. Mas hoje a luta pela liberdade, pelo direito à nossa existência, ao nosso corpo, é uma luta muito primária. Né? E, infelizmente, uma parte da turma da esquerda hoje está chamando isso de luta identitarista, como se fosse só uma afirmação deslocada, sabe? Sob a lógica estadunidense, de construção da nossa identidade. Mas não é isso. É classe. É a possibilidade de sobreviver, sabe? É a possibilidade de ter classe trabalhadora organizada. Porque nossa classe trabalhadora é isso aí, né? E eu acho muito importante que a gente traga para esse espaço de debate, porque a questão trans não é um problema de trans, é isso que a gente fica dizendo aqui todo mundo, não é um problema de trans. O direito de existir é um problema de todos e todos e todos nós, entendeu? Então, acho que esse é nesse lugar que nós estamos hoje na história. Nos abraçar nas várias lutas e conseguir somar para esse caminho aí. Falei demais. Eu quero pedir permissão a vocês duas para fazer colocar em negrito uma fala da Lu aí. Quando a Lu fala assim, quando, por coincidência de seu, como é, Josi? Como é, Jô? Memória, Direito e Verdade. Como é? É o livro da Comissão da Verdade. Sim, massa, fantástico. Muito bom. Quando a Lu fala assim, quando a gente... quando não é por coincidência que a Comissão da Verdade ela vem junto com os avanços dos direitos da população LGBTQIA+, hoje, por exemplo, oi Gorete, quando a gente, o governo Jacques Wagner, quando assume em 2007, a primeira coisa que o Wagner faz é convocar a conferência GLS à época. E aqui em Juazeiro, no norte da Bahia, eu fui a privilegiada a organizar, a coordenar a conferência aqui. Então, eu venho desde dessa sigla GLS, fazendo essa militância. E não é por acaso, beijo, meninas, agora que a gente está falando, não é por acaso que a gente começa a fazer o debate sobre a gente faz o debate com a população, fazendo o debate das comunidades nacionais, pelas mulheres, enfim. E aí a gente vem fazendo esses recortes, não é por acaso que a gente faz esse debate. Porque quando você defende o direito de um, você acaba defendendo o direito de todos. Quando a gente defende que o Estado seja laico, a gente acaba defendendo, inclusive, o direito das igrejas evangélicas que nos perseguem tanto, que nos discriminam tanto, de também celebrar os seus cultos religiosos. Quando os povos de terreiro perderem os seus direitos de praticarem os seus cultos, as igrejas evangélicas também perderão. É simples assim. Por que a gente defende a laicidade do Estado? Porque vai ser um direito comum a todas as religiões. Então, o Partido dos Trabalhadores tem sido o partido que mais defende, gente, o direito que o Estado seja laico. E aí, quando você não defende o direito que as pessoas tenham, o direito ao seu corpo, que ele mesmo decida o que quer fazer com o seu corpo. Ora, se tem desejo para fazer sexo com uma planta, com uma árvore, sei lá com quem, sei lá com quem. Tem um filme muito interessante
Ai, gente. Como é que é o nome daquele filme interessante? Eu vou tentar lembrar agora. Que conta até o enredo é esse daí, que as pessoas sentem desejo, sentem prazer com um assaltante, com árvore, com não sei o quê. Não é menos com criança, tá? Não tem essa história de pedofilia, não. Aí ficou fazendo equívoco aí de dizer, mas esse povo de esquerda aí, daqui a pouco tá defendendo sexo em criança. Não é não, ô ridículo. Deixa de ser ridículo, não distorce a coisa, não. Então, quando a gente defende o direito, a gente está defendendo, inclusive, o seu direito. Quando a gente defende o direito da pessoa LGBT, o direito de sentir prazer da maneira que quer, a gente está defendendo, inclusive, o seu direito ou coisa. Porque quem foi que disse que o hétero tem mais direito do que a pessoa LGBT? Onde é que está escrito isso? De que maneira? Então, a ditadura militar, o pior equívoco. Agora, eu estou com Ô, professora Lu, eu acho que a terceira marca que vem aí, pior na história, acho que você vai contar essa história pra gente, mas não foi... É Bolsonaro. É, Bolsonaro. Gente, depois do racismo, da ditadura militar, o bolsonarismo tem marca pior não. Ju, é isso aí. você pode acrescentar o que você quiser. Nem vou perguntar nada, porque acho que você está cheia de informações aí. E você já pode compartilhar o que você pensou. E Mineia Clara, estou com duas potências aqui, Mineia. E Mineia, a potência. Mineia é a potência. É a potência. Então, Jô, porque naquela hora eu te pedi, né, um parênteses. Mas foi muito mim, bom. Depois o recorte para a Lu entrar, e aí você pode... Foi muito bom, porque a gente que tem um conhecimento de uma certa temática, vai abrangendo mais ainda, e aí, trocando essas figurinhas, a gente consegue estar levando para o público um conhecimento maior, né? E até mesmo o que eles desejam saber. Porque até mesmo a pessoa não vai estar assistindo um certo conteúdo que não quer saber, né? Então, se eles estão aqui assistindo, eles querem saber. E se eles e elas. Então, e se a gente consegue massificar os conteúdos, é bem mais importante. Então, assim, falando ainda sobre a questão da visibilidade trans, então, a Rogéria foi muito importante, como já foi citada aí naquele período, mas que ela fazia meio que parte lá do cenário do Rio de Janeiro, né? Mas que foi muito importante para a nossa luta. Depois ela começou a ganhar notoriedade nacional. Então foi muito importante. Assim, gente, só em 1992 é que a gente conseguiu que nasceu o nosso movimento de travestis e transexuais e liberados, né? Que foi a Astral, a Associação Astral, que foi muito importante. Foi a primeira associação de travestis e transexuais no Brasil, que conseguiu trazendo mais lideranças, formando, capacitando pessoas travestis e transexuais para saber como lidar com a luta, saber como fazer e procurar executar políticas públicas, solicitar, fazer o controle social por meio de políticas públicas. Então, foi muito importante a fundação, o nascimento dessa associação, que foi através dessa associação que a gente conseguiu estar hoje com vários outros grupos organizados a nível nacional, né? Que é os movimentos institucionalizados no Brasil. Então, é muito importante. E em 1993, e nasceu lá no Rio de Janeiro, viu? Só para deixar nítido, para depois não deixarem de se entender, que o Grupo Astral foi fundado lá no Rio de Janeiro. Então, em 1993, um ano após a fundação da primeira associação, a gente teve também o primeiro encontro nacional de travestis e transexuais que atuavam na promoção da prevenção da luta contra a AIDS, né? Porque a gente sabe que até então a população LGBT, naquele tempo se dizia GLS, que só tinham essas 3 letrinhas. Então, elas eram vistas como os principais focos de transmissibilidade da AIDS, o que não é verdade. A gente sabe que não era verdade, e que até então era até conhecida como a peste gay, todo mundo sabe,
e que hoje a gente conseguiu mudar esse foco. Mas, naquele momento, naquele período, a gente precisava incluir essa temática da AIDS junto com a população trans. Por quê? Porque a gente sabe que tinha um recurso específico para trabalhar a prevenção da AIDS. E para trabalhar a prevenção da AIDS, a gente precisava destes recursos por meio da luta da população trans. Então, foi muito importante esses recursos naquele momento, mas que a gente foi mudando a nossa luta, foi reivindicando outros espaços, como a gente sabe. Um abraço aqui para minha amiga Jéssica Rodrigues, que é trans, é assistente social, ela é mestranda também aqui no estado do Piauí, é minha conterrânea, lá de Parnaíba, do litoral piauiense. Jéssica, um abraço, minha linda. Maurício Júnior também. Então, gente, assim, a gente focando no surgimento do movimento de travestis e transexuais e não focar nessa dita transmissão da AIDS pela população LGBT, a gente não pode deixar de dar nitidez a esse assunto, porque naquele período era assim. Então, as pessoas tinham aquele estigma. Hoje mudou? Você acha que hoje mudou? Hoje a população já vê com olhos diferentes? Por quê? O ex-presidente da República, por exemplo, ele chegou a afirmar isso, né? Ele chegou a dizer isso. Meu sangue é diferente do seu, do de vocês. Ora, vocês não querem comparar o meu sangue ao de vocês. Jura que não é viado, né? Não aguento, não. Jura que não é. Não, então, não tem competência para ser viado, vamos combinar, né? Gostaria de saber de uma coisa. Eu acho que a questão. Né? Sei nem o que é aquela figura, não sei nem o que é aquilo ali, né? Enfim, mudou, Jô, a sua. Aquele homem, gente, não deve ter orgasmo, acho que nunca gozou na vida, vamos combinar. Célia, eu muito acho. mal gozada, viu? Ô, Jô, você acha que mudou? Não, você acha não, mudou. Como é que tá aí? O preconceito das pessoas mudou sobre isso? As pessoas já olham diferente, já pensam diferente sobre isso? O que mudou na realidade... O que mudou nessa live... O que mudou na realidade foi mesmo a questão de que as pessoas travestis e transexuais conseguiram adentrar outros espaços, como, por exemplo, foram sendo fundados os espaços de controle social e a população de travestis, transexuais e LGBTs de uma forma em geral foram adentrando esses espaços como cidadãs de fato e de direito, né? Que a gente é. Então, foi a questão da mudança, né? Nem que mudou, porque a gente sabe que ainda o preconceito e a discriminação é latente nessa sociedade, uma sociedade que ainda é injusta, é heteronormativa, é heterossexista, é racista, principalmente o Brasil, que a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata a pessoa pelo simples fato de ser travesti ou transexual. E, na sua maioria, mulheres travestis e transexuais. Mulheres travestis e transexuais negras. A gente tem que sempre focar isso. Então, a gente já vê que o gênero é o grande tabu para a nossa luta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, que me veio agora. Não viu, produção? Me veio agora. Por que quando a pessoa decide assumir a sua sexualidade e quando ela decide, quando ela decide assim, eu sou uma mulher trans, é mais difícil para a população aceitar, a sociedade aceitar, quando ela diz assim, eu sou uma mulher trans, ou quando ela diz eu sou gay, é mais difícil do que quando ela diz eu sou sapatão, ou ela diz eu sou um homem trans. Porque existe uma diferença muito grande. O preconceito é diferente, o tratamento é diferente. Eu tenho amigos que quando eles se assumiram como um homem trans, o tratamento foi diferente do que quando uma mulher se assumiu. Ela diz assim, o filho decidiu, né? Assim, eu conheço o cara que ele decidiu. A partir de agora eu sou uma mulher trans. Aí, nossa, foi aquela complicação, uma histeria total na família. Mas a menina decidiu ser um homem trans, aí foi mais tranquilo. Vocês sabem me dizer, eu tenho uma teoria que uma amiga até falou comigo outro dia. Eu já fiz uma pergunta assim, off, para uma amiga. A Luana, né? Ela é diretora de universidade, trabalhou com isso há muito tempo. Aí outro dia eu falei, ô Lua, eu queria ouvir de vocês duas. O Maurício Júnior já deu uma dica aqui. Vamos ver se Beneval tá falando.
O que é que vocês acham? Eu ouvi de vocês. Minha gente, essa live tá tão assim, mexendo com o meu emocional, que eu vou ter que fumar durante a live. Juliana, pega meu cigarro dentro desse quarto aí. O Jesus de Nazaré, corre, cuida. Vamos. Olha, o Maurício está falando aqui, Maurício Júnior, que até nisso para o homem é mais fácil. Então, é uma realidade. A gente sabe, é bem menos complicado, né? Não que seja fácil, é bem menos complicado. Então, eu acho, Célia, que o grande fator é que... Eu quero ouvir a Lu falar sobre isso também. A Lu vai falar, eu quero ouvir ela falar. Eu só vou dar bem que vou só entrar, mas depois eu passo a fala para ela. Eu acho que o grande tabu nessa história é porque as mulheres travestis e transexuais, no momento em que elas se identificam como tal e no momento em que ela quer se mostrar para a sociedade como tal, ela já é discriminada. Por quê? Porque dentro de casa ela não é aceita com a identidade a qual ela quer se firmar, a qual ela se identifica. Então, ela é discriminada dentro de casa. Se ela procura apoio fora de casa e ela não encontra, ela vai ter como único meio de vida procurar uma forma de ganhar seu pão, né, de cada dia, que é o quê? As esquinas, a prostituição. E nisso ela deixa de estudar, ela se evade da escola pelo simples fato de não ter sua identidade de gênero respeitada, seu nome social garantido. Então, são diversos outros tabus que fazem com que a população de mulheres travestis e transexuais sejam mais minorizadas dentro da sociedade, entendeu? Eu tenho certeza que a população de travestis e transexuais, de mulheres travestis e transexuais, sofrem mais nesse cotidiano por questão da aceitação. Só que hoje a nossa luta mesmo, nossa grande luta é pelo respeito, que a gente sabe que aceita quem quer, ninguém é obrigado, mas respeitar todas são. Então, vai lá, professora Lu. Tem uma mãe de uma mulher trans que está dizendo: apaga essa ideia. Vamos lá. Vamos, Lu, diz sua ideia. Diz o teu ponto de vista. Eu vou dizer. Lá vem. Não, é o seguinte, Lu aí, vamos. Quero dar boa noite aqui para minha enteada maravilhosa, Laura Tereza, que chegou aí. 18 anos. Ela me dá tanta ideia cheque todo dia. Acompanho o Instagram dela, porque é ideia atrás de ideia. Laura é uma evangélica muito capaz de discutir diversidade e respeito. Sigam ela que vocês não vai se arrepender. Mas vamos aqui para o tema. Veja, a Simone de Beauvoir tem uma frase célebre, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. Eu acho, não tem nada mais corajoso que um homem decidir virar mulher. Não tem nada mais corajoso. Porque é sair da sua condição de privilégio para ir para este lugar que é a posição de descrédito social. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vira... Qual é o problema do travesti? Não é só querer se vestir de mulher. É se entender como sujeito. E é ser tratado como uma mulher. Como as mulheres são tratadas? Desrespeitosamente, violentamente. Porque o que é um travesti se não uma mulher com um corpo na rua? Então aquele corpo incomoda. O que incomoda ali não é só um homem que vira mulher, é uma mulher. É aquela mulher incomoda, porque o desejo de ser aquela mulher incomoda a outra. Então, acho que essa pista que o Maurício deu aí, bom, a estrutura é patriarcal. Nessa estrutura patriarcal, ó outro livro aqui, que não sai da cabeceira. Nessa estrutura aqui, que nos definiu, antes da sociedade conseguir entender a flexão de gênero, separar o gênero do sexo, antes da sociedade conseguir idealizar isso, ou entender isso, a homossexualidade não era uma questão. Importante a gente dizer isso. Muita coisa, não tinha esse problema. Não tinha mesmo, não era um problema. As cortes foram cheias de homens e mulheres que comiam tudo que viam pela frente. Então, esta questão não era uma questão. Ela passa a ser uma questão também quando o corpo feminino passa a ser adestrado, quando a condição feminista passa a ser adestrada na cerca. Então, ela também bota o juízo de valor sobre o corpo. E é evidente que quem não está na regra, está fora da regra, logo é subversivo.
Então, vamos lá. Essa é a tese que nós nunca podemos esquecer. A opressão, ela é de gênero, raça e classe. É a tríadezinha. O que vai nos ajudando a entender é que esses 3 moldes, eles vão por tudo na sociedade. Eles vão por tudo. A gente estava falando da história da ditadura e a condição da população LGBT. Veja, eu comecei registrando aqui que foi fundamental para a luta democrática, os movimentos LGBTs à época. Você falou da Associação Nacional, eu lembrei aqui do GGB na Bahia, que foi uma entidade fundamental para a luta da democracia. O Triângulo Rosa, que foi uma entidade nacional fundamental para a luta da democracia. E que bom que ao longo desses anos os movimentos foram se aperfeiçoando, foram se aprofundando. Hoje nós temos vários tipos de associações específicas, gerais, enfim. Isso é muito importante, mas a Constituição de 88, por exemplo, que é o que brinda o que simboliza a transição da sociedade brasileira, do militarismo para a sociedade democrática, a ideia da Constituição de 88, não reconheceu a sexualidade das pessoas, não. O SUS foi implementado antes da gente conseguir explicar que era preciso ter uma política específica. Então, nesse bojo, quando o movimento de luta contra a AIDS nasce, essas marcas elas vão ficando por causa disso mesmo. A população LGBT teve que acessar as políticas de ação, políticas públicas dentro dessa ação de enfrentamento à AIDS. Porque era aí que tinha dinheiro para fazer política de redução de danos, política de escolarização, acesso. Você teve uma ação. Então, eu gosto muito de dizer que muitas feministas, por exemplo, o movimento feminista demorou muito para absorver as mulheres trans. Eu participei da primeira polêmica de ter uma conferência de mulheres do governo Lula. Enfim, vamos ter a primeira conferência de mulheres e as mulheres trans. Teve muita acadêmica que, até naquele momento, nós estamos falando de 16 anos para trás, é evidente que ainda isso felizmente melhorou muito. Muita gente que falava isso lá atrás, hoje não fala mais. Mas falava, e o que a gente faz com o banheiro? O que a gente faz? São coisas, veja, não estou falando da direita, falando não, entre as feministas, porque também o pensamento é ortodoxo, porque ele também é eurocêntrico, porque tem vários porquês que vão fazendo a gente ir ficando nessas caixinhas de pensamento, né? Tem pouca coisa inédita nesse mundo, infelizmente, pouca coisa é novidade e é criativa. A maioria das coisas nós estamos só remastigando e avançando naquilo que já existe. Mas justamente essa condição do ser mulher é evidente. E quando um homem sai da sua condição de privilégio e se encaminha para a condição de, eu vou chamar de vulnerabilidade neste sentido, de estar na opressão, de estar no lugar da opressão, olha, no mínimo a gente tem que chamar de revolucionário e corajoso. Né? Porque é isso, não é só a dimensão individual da sua casa. E essa é muito dura, como a Jo falou. Quando você não tem nem na sua casa quem pareie com você, é difícil fazer a luta do lado de fora. Né? As mulheres também sabem isso, mas a população trans sabe muito mais, porque é muito mais difícil arrumar um emprego, porque é muito mais difícil debater afetividade, relações afetivas, é muito mais difícil fazer plano de vida, é tudo muito mais difícil, porque o índice de violência é infinitamente maior, o índice de descrédito e preconceito, evidente, é infinitamente maior. E quando uma mulher decide tornar-se homem, eu acho que esse é um movimento também muito corajoso, mas ela transgride de condição. Ela vira um homem. É uma pessoa trans? Tem as mesmas condições que um homem? Não, não tem a mesma condição de um homem hétero. Não é isso que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não me confundam. Não é isso. Mas é evidente que quando uma mulher branca faz essa transição e se torna um homem branco, fisicamente, digamos assim, que não se percebe, enfim, ela passa a conviver com comportamento direcionado aos homens brancos. Então é evidente que ela tem mais condição de viver a sua plenitude do que um movimento contrário. É evidente, eu nunca vivi essa situação, não estou falando com propriedade de causa, estou só fazendo um raciocínio sobre essa leitura patriarcal, racista que nós temos na sociedade. É evidente que a transgressão dessa posição, ela vai junto. Posição de poder e posição de sobrevivência são posições que têm a ver com os nossos gêneros e que têm a ver com o nosso sexo também.
né? E ao transgredir disso, você transgride levando muitas coisas juntos com você também, né? Então, por isso que eu digo que, para mim, a frase da Simone de Beauvoir expressa muito essa coragem de um homem perder a sua condição, se entender naquela condição, porque deve ser muito difícil para uma pessoa, eu não imagino, que é amanhecer de manhã e não se entender no seu corpo. Olhar para o corpo de uma mulher ali e dizer, meu Deus, isso não sou eu. Olhar para a imagem de um homem no espelho e dizer, o que é isto? O que é isso? Né? É um dilema muito profundo na vida do sujeito. Nem faço ideia do tamanho da confusão. E deve causar mesmo para o cônjuge da obra. Mas pior seria se a gente não tivesse esses espaços de luta, de articulação, de conversa, de aprofundamento. Se a gente não se desafiasse a viver esses momentos. Que sim, é muito difícil para todos e todas nós convivermos com o desejo e da diferença, respeitar a diferença, respeitar a escolha dos outros, numa sociedade que está nos dizendo que o certo não é esse, que você tem que andar nesse quadradinho, você tem que ser assim, essa. Então, é a luta, é a guerra de titãs mesmo, nós estamos brigando contra os grandes. Né? E eu penso muito de que essa solidariedade ela é muito importante. Ela tem que ser feminista, ela é uma pauta feminista, sim. A questão da transfobia é uma pauta feminista, porque diz respeito à nossa condição, a condição de mulher. E eu acho que é disso aí que nós não podemos abrir mão nunca, nunca. Chegou uma companheira do Mato Grosso do Sul, que eu acho. Oliver, uma galera muito show chegando aí. Eu vou aproveitar. Maurício já acendeu um cigarro comigo. Socorro, eu não fumo live, porque eu fico pensando que eu vou acabar influenciando. A Luzia me chamou, está chamando a gente de transgressor, viu, Maurício? Maurício está dizendo, se ser viado e mulher trans é difícil, eu acho que para ser sapatona, o homem trans é ainda pior. Mas você disse que o sistema patriarcal já ajudava. Ó, você deixa confusão. Porque assim, quando a mulher diz assim, olha, pai, diz para a família, olha, mãe, pai. Não, a mulher não diz. A mulher não diz, gente. Nossa, Deus. Gente, o pai a gente cria empatia. Né? Eu vou contar uma experiência. Eu tenho pessoas assim na minha família, certo? Entende que eu não vou falar não. Então, assim, as mulheres, elas encontraram um subterfúgio histórico muito bom. Você pode virar carola. Você tem uma amiga que vai pra missa com você todo domingo. E ela é sua namorada. Ela transa com você depois. Mas a sociedade faz de conta que não entende isso e continua tratando como amiga. Então, o lesbianismo, não é que ele seja mais fácil de atravessar, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a forma de compreender o comportamento é outro. E duas mulheres se comendo é fetiche de homem. Agora, não é entendido como algo ruim. Os homens se sentem mal e agridem as mulheres quando as mulheres dizem, eu não lhe quero. Por isso que o lema contra as lésbicas é, você precisa encontrar um homem que te coma direito. Não é assim que o opressor fala para nós mulheres? Fala assim, né? Fala desse jeito. Mas as lésbicas têm esse ambiente. Porque a rede de mulheres se trata de outra forma. Porque há formas de... Um homem, quando amanhece, não tem jeito, bicho. Ele não vai se trancar com um amigo dentro do quarto uma tarde inteira e o pai e a mãe acreditar que eles estão assistindo um vídeo. Videogame. Pode até ser videogame. Mas a relação é outra. A natureza familiar é outra. Né? Então, é sempre muito ruim... É a Maísa mesmo. É sempre muito ruim. Beijo para o Mato Grosso do Sul. Maravilhoso. É sempre muito ruim quando a gente tenta majorar quem está pior. Eu não gosto disso. Sinceramente, não gosto. Eu gosto de dizer, olha, as condições, os gêneros são muitos. Mas essa condição feminino e masculino, a nossa sociedade se divide assim. Em classe. E ela nos coloca assim, a condição do feminino, graças a Deus essa mulher está ensinando isso, a condição do feminino, ela vem sendo desconstruída historicamente, com séculos e séculos e séculos. Então, quando um homem decide ser uma mulher, o que ele faz? Ele desveste o seu privilégio e vai apanhar com a gente. E vai tomar tapa com a gente. Então, e aí a família fala assim, né? Meu filho agora é uma mulherzinha. Né? Agora a filha, quando ela decide ser homem, aí meu filho, tem mais um filho na família e tal, eu já ouvi esse tipo de relato, né? Tem de tudo. Como é o machismo, como é que é o patriarcado, né?
Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que o feminismo trata, é sobre como é difícil, né? Eu falo isso com a Ellen e com a Ellen Borges, que trabalha com a gente aqui, uma equipe, a Ellen, o Cauã. A gente costuma conversar sobre essas pautas, e essas pautas são difíceis, são complicadas. A gente, aos poucos, a gente vai conquistando o público e a gente vai conversando, porque é muito difícil para a gente trazer a mulher para vir falar sobre esse assunto aqui, porque a gente é discriminada, a gente recebe... Olha, a gente soltou hoje um vídeo da Isabel, dos Andes, Leandro, um beijo, Isabel, lá de Minas. A Isabel falando sobre a desconstrução de suas, e aí o que veio de xingamento no nosso feed, e aí eu saí bloqueando, denunciando a galera e tal, eu mesma, olhando de vez em quando, no meio da mudança, viu, Lu? Eu falei, olha, gente, eu militando, no meio dessa mudança, que eu não é louca, olhando meu feed, pá. Porque é muito difícil, a gente é muito agredida por conta desses nossos posicionamentos. A Josiane, do Piauí, a Lu tá em Salvador, eu estou aqui em Juazeiro. A gente falar sobre esse assunto é muito caro, são pautas caríssimas. E para a gente juntar essas três figuras, depois a gente colocar cor, não sei o quê, tudo isso daqui, para juntar depois todas essas falas e a gente soltar um vídeo, a gente faz uma pesquisa, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai abordar esses temas. Não é fácil, não, é uma construção que sai cara pra gente, porque depois a gente é chamado de tudo quanto é dinâmico, pra vocês imaginarem. Mas é isso que a gente está querendo mesmo, a gente está querendo incomodar, a gente está querendo transgredir mesmo, a gente está querendo incomodar mesmo, a gente está querendo cutucar mesmo. É para um dia, quando a gente não tiver mais nesse plano aqui, a nossa semente já ficou plantada. A gente já mudou o pensamento, a gente já desconstruiu. Porque o nosso feminino, ou o nosso masculino, que quer que seja, que exista dentro da gente, veio para essa terra para isso mesmo. Eu não vim para cá para fazer o que estava todo mundo fazendo, não, gente. Meu Deus, se eu tivesse nascido, eu falei com a Luzi, que é a mãe da Maju, outro dia. Não, foi com a Márcia, que é do Famílias para a Diversidade, que é um grupo que a gente faz esse trabalho aqui na Bahia, protegendo os nossos filhos, as nossas filhas e filhos, e os filhos dos outros também. Se eu tivesse nascido uma pessoa LGBT, um preconceituoso, um LGBT fóbico na minha frente. Ia se estrepar direitinho, porque eu iria assumir isso, desde sempre acabou. Outro dia eu falei com o nosso criador, que é o Osmário, mandar um beijo para ele, que criou a nossa logomarca. Se essa logo fosse minha, eu estava falando para ele isso, não sei o que, tal, lá, a gente discutindo o brinco da logomarca. Eu falando, porque eu sou a viada, a mais viada de todas, então não existe não ter alguma coisa LGBT nessa marca, cara. Porque é a pauta, Jô, é o que a gente discute, a gente vem tratando disso há muito tempo. Não existe fazer uma discussão como essa e não trazer essa pauta para o debate. Aí meu filho falou assim, que meu filho é publicitário. Ô, Célia Regina, você vai discutir isso de vez em quando, é todo dia. Ô, meu Deus, como é que você tá essa logomarca, minha filha? Meus filhos me chamam de filha. Eu falei, ô, meu filho, não tem como eu fazer esse debate se não botar LGBT. Ô, minha querida, não é você que é viada. Eu falei, eu sou viada, sim, eu sou a mais viada de todas. Porque tá aqui dentro de mim essa pauta que a gente precisa desconstruir, porque não é só sobre mim que eu estou falando, não. E é sobre mim também, é sobre todas as mulheres. Aí, por isso que a Lu falou, assim, é uma pauta feminista, sim. É o feminismo isso. O direito da Jo ser mulher e ela andar livremente pelas ruas e ela exercer a profissão dela, que é uma assistente social, dentro do serviço público, dentro do setor privado, onde quer que ela esteja, ou se ela quiser ficar desempregada, ou se ela quiser trabalhar home office, o que ela quiser fazer, dane-se o mundo, a Jo vai ser livre como eu sou livre. E essa minha liberdade custa caro. Não é fácil, não. Mas eu estou aqui para isso mesmo. Eu acho que, como são 3 pessoas na live, o Instagram abre mais tempo para a gente, porque senão ele já tinha encerrado. É isso que eu ia dizer. A gente vai encerrar. Com o encerramento. Eu queria colocar uma trilha sonora aqui, rapidinho. Toca, Marcos. Um abraço para Marcos, para o doutor Celso, que entrou aí, para Ludmila. Maulive, oi Lu, que é a Maísa, tá certo, que entrou aí, deixa eu só cumprimentar essa galera aí, Lu que já saiu, Flávia Juscelli, Matheus Freitas, jornalismo, Pitaco Jornalismo, depois dá um pitaco aí pra gente, fala o que você achou da live, Paulo Silva, Valdinar, Jordana Borges, enfim. Pode falar, pode botar a trilha, Lu. Não consegui fazer o som chegar aí. Eu estava querendo eu queria que a gente ouvisse
trilha sonora da Mangueira. Dá pra ouvir. Tá saindo um Tá vendo? soninho. Tá dando pra ouvir. Meu nego, deixa eu lhe contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou. Cada vez mais a gente está precisando disso aqui, minha gente. Se encontrar na luta, se encontrar na caminhada, se abraçar, não soltar a mão, lutar contra esse genocida, lutar contra esse assassino de vidas, lutar pelo nosso direito ao futuro, pelo direito a sermos pessoas livres e vivermos na plenitude a nossa possibilidade de vida. Abaixa a ditadura. Ditadura nunca mais. Uhul. E que a gente continue assim, sempre juntas, parceiras e lutando. Muito. Josi, foi um prazer inenarrável poder partilhar isso aqui com você. Célia, obrigada por essa oportunidade. Que a gente consiga sempre e cada vez mais juntar e amotinar as mulheres e todos e todas e todos aqueles que queiram lutar por um país próspero, decente e por vida. Nós precisamos de vida. Beijo. Muitíssimo obrigada. Linda. Obrigada a você, que energia. Me renovei bastante agora, passou o cansaço. Jô, manda a tua despedida aí. Gente, tá com vocês duas aqui, para mim foi um momento inenarrável. Assim, eu não tenho nem como falar o quão foi importante para o meu conhecimento. A Célia já conheço das nossas lutas. É uma mãe pela diversidade, uma mãe que contribui, que atua diretamente junto com a nossa luta. A Lu, meu Deus, Lu, eu gostei demais, ainda não tinha participado um momento inteiro com você, já peguei alguns pedacinhos, mas foi muito importante. Então, só contribui para a nossa luta, porque a nossa luta ela é todo dia, e a gente está aqui para continuar a nossa luta, para fazer do Brasil um território livre da discriminação e do preconceito, e ditadura nunca mais. Vamos acabar com essa história de que o presidente que está aí está certo, ele não está. A gente tem que combater a ditadura. E nós vamos combater com luta. Com a junção de forças de todas as classes para que a gente possa fazer do Brasil um território livre da discriminação e do preconceito e fazer com que a democracia vença. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Temos várias bandeiras aqui LGBT, mas a única que eu encontrei foi essa. Tá linda essa daí. Tá eu não linda. tinha visto ainda desse jeito. Não tinha visto ainda. Aqui. Um beijo, amo vocês. Contem comigo sempre. Marisa Caribé, obrigada por ter entrado. Bruno, um beijo para vocês. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente está aqui com Lídice da Mata, nossa primeira mulher senadora. Amo de paixão, primeira prefeita de Salvador. E uma grande lutadora pela democracia e pelo direito das mulheres. Aproveite a pioneira do lobby dos batons. Pode pra fuder. Eu adoro. Se não é eu, alguém tem que falar. Pode pra fuder. Vamos lá, Gorete. Galera que você com a gente, obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Vacina já, ditadura nunca mais. Vacina já, ditadura nunca mais. Beijo. Beijo.